De acordo com Vernon, em sua obra de 1973, Motivação Humana, a motivação é encarada como uma espécie de força interna que emerge, regula e sustenta todas as nossas ações mais importantes. Contudo, é evidente que motivação é uma experiência interna, que não pode ser estudada diretamente. Meu nome é Tomás Barros, esse é o Estúdio 240 Podcast. Hoje estaremos tratando sobre motivação. Seja muito bem-vindo. Esse episódio tem como principal objetivo trazer uma reflexão sobre o que é a motivação no âmbito pessoal, no âmbito profissional e como tratar a motivação dentro da estrutura empresarial. Lembrando que este podcast é sobre motivação e não um podcast motivacional e será carregado de uma mescla entre opiniões e conteúdos de escritores que serão todos devidamente referenciados, e os links para as obras que serão referenciadas estarão na descrição do post no site www.estudio240podcast.com.br. Sente, fique confortável que nós vamos começar. Mário Sérgio Cortella, num vídeo de 2018, postado no YouTube no ano de 2018, acredito eu, vai estar referenciado aqui no link, no post no site, faz uma análise sobre motivação baseada na banda Rolling Stones, que naquele período estava completando 56 anos de carreira. E nesse vídeo ele questiona qual seria o fator de motivação de Mick Jagger, Keith Richards e companhia de permanecer ensaiando por várias horas, gravando discos e continuar com a carreira ativa, mesmo esses indivíduos com mais de 70 anos de idade. Já que dinheiro, por exemplo, não faz sentido algum, levando em consideração a renda recorrente de sua história. E é aí que ele faz um link genial com a música da própria banda, que se chama I Can Get No Satisfaction, que traduzindo seria eu não consigo ficar satisfeito ou eu não consigo atingir a satisfação. E que essa necessidade, por ser mais, querer mais e ser quem é, faz com que os Rolling Stones permaneçam até hoje como uma das mais incríveis e notórias bandas de rock da história. E é realmente bastante interessante você questionar as razões de alguns indivíduos, não só os Rolling Stones, mas pessoas que já encontram idade avançada, que não se deixam parar de trabalhar, não se aposentam e preferem permanecer na ativa, mesmo com situações financeiras que os permitiriam passar o restante de sua vida e às vezes até de alguns descendentes sem grandes problemas, sem nem a necessidade de trabalhar. Yesterday you said tomorrow, so just do it! A palavra motivação vem do latim movere, ou movere, não sei exatamente como pronuncia, mas traduzindo seria algo como mover-se ou a atitude de se movimentar. E dependendo do ponto de partida de estudo, se é psicologia, etologia ou qualquer outra ciência humana, pode ter uma série de interpretações e referências diferentes sobre como funciona e o que é a motivação. As pesquisas sobre motivação começam ali em meados da década de 60, inicialmente pelas áreas de psicoterapia, psicometria e teorias da aprendizagem. E por ter essa origem variada, as definições também variam, dependendo do autor e do caminho que ele segue para chegar até suas conclusões. Como, por exemplo, em 1959, de acordo com Cranch e Crutchfield, um motivo é uma necessidade ou desejo acoplado com a intenção de atingir um objetivo apropriado. Ou Lewis, de 1963, seria o energizador do comportamento. Ou, uma visão mais recente, como a de Bzunek, de 2004, a motivação tem sido entendida ora como um fator psicológico ou conjunto de fatores, ora como um processo. Existe um consenso generalizado entre os autores quanto à dinâmica desses fatores psicológicos ou do processo, em qualquer atividade humana.
Eles levam uma escolha, instigam, fazem iniciar um comportamento direcionado a um objetivo. Esses exemplos foram para ilustrar um pouco que, apesar de terem visões relativamente diferentes, os caminhos que são mostrados pelos autores são muito próximos em relação ao comportamento e à busca por algum objetivo em específico. Mas uma das conclusões mais importantes é que a motivação é algo mutável, varia no tempo, no espaço, de acordo com a situação e com o indivíduo. O que é bom hoje poderá ter efeito oposto amanhã, dependendo da personalidade do indivíduo e da situação. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Uma das primeiras experiências que eu tive com motivação como conteúdo de trabalho foi numa palestra que foi alguns anos atrás. Não vou me lembrar o nome do palestrante e nem talvez não fosse ético falar o nome dele aqui, mas essa experiência ela foi muito específica para mim porque foi onde eu comecei a notar que existe uma diferença muito latente entre como pessoas se motivam por diferentes caminhos. Essa palestra, como muitas outras palestras de motivação, era uma palestra muito cheia de energia. O palestrante gritava certas coisas e tentava provocar uma sensação de euforia muito grande nos seus espectadores. Na minha experiência pessoal, a princípio isso funcionou muito bem. No momento da palestra, a carga de adrenalina me fez sentir uma energia e uma vontade que dificilmente eu tinha experimentado antes em algum momento da minha vida. E chegando no fim da palestra, fui caminhando até o meu carro. Quando sentei no carro, fui tentar me lembrar do sentimento que eu tinha tido e não consegui. O sentimento tinha ficado lá naquele auditório junto com a palestra e eu não consegui carregá-lo comigo. E a partir desse momento eu comecei a observar as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que também tinham ido para a palestra. E nisso elas se dividiam entre pessoas que permaneceram com aquela empolgação, entre pessoas que, ao meu exemplo, se empolgaram no momento, mas depois não conseguiram resgatar o sentimento, e entre pessoas que só reclamavam dos gritos e do barulho do palestrante. E foi aí que eu comecei a questionar por que as reações eram tão distintas, já que tínhamos só um produto lá. E fui pesquisando sobre métodos, encontrando alguns que falavam de motivações coletivas, outros que defendiam que a motivação é um processo individual e fruto de crescimento pessoal, e assim sucessivamente. E me deparei com uma questão que eu nunca tinha pensado. Qual é a diferença entre uma motivação e um incentivo? E numa dessas pesquisas, encontrei num artigo do Roberto Marques, no site ibccoaching.com.br, uma definição bastante enxuta, onde ele diz que quando fala de incentivo, falamos de algo que vem de fora, de algo que precisa ser renovado constantemente. O que, trazendo para o ambiente de trabalho, seriam as comissões de vendas, seriam os reconhecimentos, seriam os planos de cargos e salários, as oportunidades de crescimento, entre outras benefícios que a empresa pode trazer para o seu colaborador. E já em relação à motivação, como vimos anteriormente, seria um processo interno totalmente dependente da característica de cada indivíduo. E temos ainda a questão do estímulo, que o estímulo, de acordo com o conceito.de, refere-se ao agente físico, químico, mecânico ou de outro tipo que desencadeia uma reação funcional num organismo. Uma forma muito interessante de exemplificar a diferença entre o que foi explicado anteriormente é a seguinte historinha. Imagine que temos um burrinho carregado e precisamos fazer esse burrinho andar. A primeira estratégia é baseada no incentivo, que é pendurar uma cenoura na frente do jumento e fazê-lo se deslocar para frente tentando alcançar essa cenoura. Isso seria o incentivo. O estímulo, por outro lado, seria pegar a mesma cenourinha e, ao invés de pendurar na frente, colocá-la atrás do jumentinho e toda vez que ele reduzir sua velocidade, causar
uma espécie de incômodo que o faça ter energia para progredir. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! De acordo com o site The Hustle, uma matéria de Brina Care, de dezembro de 2015, pessoas motivadas podem aumentar a sua produtividade em até 50%. Brina ainda chama atenção para o fato de que grandes companhias normalmente são acompanhadas de grandes culturas empresariais. E fala, inclusive, que as taxas de motivação dos colaboradores nestas empresas é altíssima e que, embora seja muito bom para cada colaborador individualmente estar motivado, comercialmente tem um peso enorme, com crescimentos nos lucros de até 47%, de acordo com estudos da Harvard Business Review. E que grande parte do investimento para ter esses resultados está em lideranças, e defende que bons líderes geram uma boa cultura que impacta na motivação dos funcionários e que, consequentemente, motivação dos funcionários impacta diretamente nos lucros. Então, se motivação é um processo individual, como que o processo pode ser interferido de forma tão forte pela empresa ou pela liderança que atua sobre o indivíduo? Sabe-se que na pirâmide de Maslow, as realizações pessoais estão na última etapa como necessidades. Então, primariamente, precisamos suprir as questões fisiológicas, de segurança, sociais e de estima, para então atingirmos o patamar de realizações pessoais. Se há alguma perturbação no processo, como por exemplo nas etapas de necessidades sociais e de estima, o que normalmente é impactada dentro de uma cultura empresarial negativa ou mal estruturada, a perspectiva de realizações pessoais é afetada. Como vimos anteriormente, a motivação é a perspectiva de realização de objetivos individuais. Então, estar satisfeito em todos os aspectos da pirâmide é básico para que essa perspectiva exista e que o indivíduo possa, de fato, almejar suas conquistas. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! E se você é empresário, profissional liberal, empreendedor de alguma forma, o que eu tenho para dizer para você é que nem sempre motivação vai ser a sua mola. Muito pelo contrário. A falta dela, em alguns momentos, vai ser um de seus maiores problemas. O seu principal trunfo vai ser sempre a prática de disciplina e resiliência, porque muitas das vezes a maré vai estar pesada contra você. A verdade é que a gigantesca maioria das pessoas bem-sucedidas entende isso não de uma forma necessariamente financeira, mas pessoal principalmente. Não faz o que faz simplesmente pelo dinheiro, e sim pelo desafio da conquista. Questionei algumas pessoas que considero bem-sucedidas nas últimas semanas. E embora todas digam que há obviamente uma relevância bem grande nos seus resultados financeiros, a motivação vem muito mais do desafio, da adrenalina, do sentimento de missão cumprida, do reconhecimento e da gratidão de quem recebeu algo em consequência do seu trabalho. No mundo de redes sociais e de likes, onde todo mundo parece feliz, ser feliz de fato é algo para poucos. Enquanto a pobreza vem sendo erradicada do mundo, saindo de números como na década de 1950, onde 75% da população mundial vivia em status de pobreza extrema, de acordo com a matéria da Exame linkada no post, hoje esse número é de 14,4%. No entanto, segundo a OMS, a depressão e a ansiedade vêm crescendo a passos galopantes, tendo um crescimento de 18,4% entre os anos de 2005 e 2015. De acordo com o ISMA, International Stress Management Association, ou Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, em torno de 72% das pessoas é infeliz com seu trabalho. Porém, apenas 49% pretende se desligar do seu emprego. Porém, o preocupante fato são os 23% que não pretendem mudar sua realidade. A dificuldade de sair da zona de conforto e as consequências da infelicidade na vida profissional podem ser catastróficas. E embora não tenha encontrado nenhum grande estudo apontando o crescimento de quadros de depressão e ansiedade, com o aumento na infelicidade na vida profissional,
não é difícil encontrar justificativas para que haja uma relação. A pergunta que eu deixo para você é: vale realmente a pena desistir de quem você quer ser, do que te inspira e do que você sonha em construir, em troca de realizar sonhos alheios, em detrimento do seu próprio? Ou de ter algo que agrade terceiros mais do que te agrade? Eu dedico este episódio à memória da minha avó, Dona Déia Vanderlei Tenório, que nos deixou no dia 2 de abril de 2019, um mês antes da finalização da gravação deste podcast. Dona Déia me ensinou que o amor pode ser na mesma intensidade tanto doce quanto amargo. E também me ensinou que nenhuma derrota é ponto final, mas sempre uma oportunidade nova de fazer melhor. Agradeço a Igor Gnomo por colocar sua obra musical à minha disposição para dar mais vida a este podcast. Os links para conhecer mais sobre Igor Gnomo estarão no link do post no nosso site. Esse episódio é oferecido a você pela Casa O Ferrageiro, através do desejo incansável, nos seus quase 100 anos de história, de incentivar e disseminar conhecimento. Se você quer participar de alguma forma do Estúdio 240 Podcast, entre em contato conosco através dos comentários no site, YouTube, Instagram ou pelo e-mail contato@estudio240podcast.com.br. E se você acredita que nosso projeto pode ajudar no crescimento de sua marca ou projeto, entre em contato através do e-mail comercial@estudio240podcast.com.br. Muito obrigado e até a próxima.